Paz, Senhor, igreja. Oh, glória. Aproveitando que vocês estão de pé, só um versículo da palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 3. Bom é estarmos na casa do Senhor. Bom é estarmos na casa do Senhor. João, capítulo de número 11, versículo 3. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Amém? Podeis assentar, amados, apenas este versículo da palavra do nosso Deus. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Nesta tarde, Deus colocou esta palavra ao meu coração. E se fosse intitulá-la, eu colocaria: se Deus nos ama, por que sofremos? Por que passamos tantas adversidades se Deus nos ama? Você imaginou? A Bíblia não diz qual era a doença de Lázaro, mas era grave. Quando ele falou: eu não estou bem, eu estou muito mal. Marta, Maria, vai na farmácia buscar um remédio. A gente não faz assim? Qualquer dorzinha. Eu sou uma que não gosto de sentir dor. Tem gente que fala: eu estou com dor, mas não vou tomar remédio. Eu não gosto, Xandra. Eu gosto de tomar. Estou com dor de cabeça. Vamos tomar um analgésico. Melhora. A gente enriquece o setor farmácia. Porque nós nos automedicamos, porque nós não queremos passar dor. E eu tenho certeza que Maria falou: não, Lázaro, imagina, vou comprar remédio para você. É só chamar Jesus. Chama Jesus. E olha a ousadia dela. Manda um mensageiro, chega lá e diz: moço, vai até Jesus, por favor, onde ele está, e diz assim para ele: aquele que ele ama demais está doente. Nem precisa falar que é Lázaro. Só falar que é em Betânia, que ele já sabe que é Lázaro. Lá vai o mensageiro: Jesus, eu trouxe um recado para o Senhor. Marta mandou eu dizer que aquele que tu amas e está doente, precisando da sua presença lá. Jesus falou: tá bom, eu irei. E Jesus foi, igreja? Na hora? Jesus não foi. E a coisa foi agravando, a doença de Lázaro, piorando. E Jesus não chega, como tem um louvor aí que as irmãs cantam. A situação piorando e Jesus não chega. Até que a morte chegou e ceifou a vida de Lázaro. Os fariseus diziam lá entre si: olha, curou tantos enfermos e não curou o amigo dele. O amigo dele morreu e ele cura tantos. Se Deus nos ama, por que sofremos? Muitas vezes não perguntamos: por que eu estou passando por tantas coisas? Se eu sou amado, amada do Senhor, né, Cícero? Muitas vezes pensamos assim: quanta prova que eu passo. Se Deus me ama, será que Ele não ouve a minha oração, o meu clamor? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma meditação rápida, uns tópicos aqui, que eu anotei, para a gente meditar, entender nesta noite. Quando o diabo dizer para você assim: que crente é você, que está passando por tudo isso dentro da sua casa? Que crente é você,
que seu esposo está desempregado, seus filhos estão no mundo. Que crente é você que vai para a igreja e não consegue um emprego, fica patinando, não sai do lugar? O sofrimento, ele não é fruto do desamor de Deus, mas do pecado humano. Irmãos, sabe quem é o pai do sofrimento? O pecado. A Bíblia diz que através de um homem, o pecado entrou na terra. E através do pecado, todos foram destituídos da glória de Deus. E muitos, não foi difícil para o pecado entrar, foi apenas por uma desobediência lá no Éden. E o salmista Davi disse: em pecado eu fui formado, em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Pecado por natureza, por causa de Adão. E sutilmente o pecado entrou. E ele age de uma forma tão sutil. Não estou dizendo nem tanto lá no mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu estou pregando para a igreja nesta noite. O pecado é como um anzol. Você já viu pescador ir pescar com anzol sem uma isca para pegar o peixe? E o peixe vem, porque ele coloca aquilo que o peixe mais gosta ali, para atrair ele. Quando ele vem, ele pega, ele está fisgado. E fica debatendo. E o pescador luta para tirar ele. Ele debate. Mas ele vem. É vencido pelo cansaço. E o pescador tira. E ele não engoliu a comida, porque ficou preso na sua garganta. Oh, amada igreja do Cordeiro. Desperta tu que dorme, diz o Senhor nesta noite. Nesta tarde, quando eu meditava nessa palavra, eu comecei a tremer. Eu já tremo mesmo, né? Quando eu sei que eu vou pregar, eu já fico tremendo mesmo. Falei para minha filha: eu estou batendo queixo, está frio aí fora assim? Não, mãe, mas eu estou batendo queixo. O que é isso? É porque esse lugar é muito santo. E muita gente tem brincado com este lugar. Brincado com o altar de Deus. Trocado as coisas de Deus por coisas banais. E o pecado está aí. Todo dia o pecado vem e me chama. Tem um louvor que nós cantamos. Sutilmente. Porque se o diabo vier da forma que ele é literal, nós corremos. Mas ele vem sutilmente para nos atrair. E quando você pensa que não, já escorregou. Já está na mão dele, sem força para se levantar. Para correr aqui. O primeiro ponto aqui, do sofrimento, é o pecado. Não é culpa de Deus. Não é a falta de amor de Deus. Uma das coisas que eu sempre digo, que Deus deixou a nós, que por um lado é muito bom, mas por outro nos coloca numa situação difícil. Livre-arbítrio, direito de escolher o que queremos fazer. Isso Deus não interfere. Deus só faz aquilo que você deixa Ele fazer. O que você não quer, Ele não te obriga a fazer. E não queira fazer obrigado, porque Ele não aceita. A Bíblia diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Não é oferta apenas em dinheiro, é a nossa vida. Tudo que vamos fazer tem que ser com alegria, para a glória de Deus, para que Ele receba. Então muitas vezes as bênçãos estão bloqueadas, porque fazemos escolhas que não devemos fazer. Vamos para o caminho que não devemos ir. E a Bíblia é tão categórica quanto diz: tudo que o homem semear, isso ele vai colher.
O perdão vem, mas a colheita não tem, como não vem. As consequências dos nossos atos, daquilo que falamos, fazemos, decisões que tomamos. Pode até dizer, Deus falou para fazer. Quando Deus fala para não fazer, a gente questiona, será que não é para fazer? Quando qualquer coisinha fala que é para fazer, a gente corre fazer. Quando é para o nosso bel prazer, foi Deus que falou. Quando é para nós se sentirmos bem diante da situação, foi Deus. Quando a correção vem, você fala, aquele irmão te implica de mim, por isso que ele chamou minha atenção assim. Que dificuldade que nós temos de obedecer. Isso já começou lá no Éden. Hoje é com as crianças, a gente vê os pequenininhos, eu tenho o netinho ali, eu sei. Quando fala não, a reação dele fica inconformado. Nem fala direito, mas já fica inconformado quando não deixa fazer aquilo que ele quer fazer. E acha que nós somos diferentes. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ouvir não. Nós queremos sempre que tudo vá muito bem na nossa vida. Lutando, vencendo. Sou mais do que vencedor. E Deus olhando para o nosso coração. Olhando para a nossa vida. Isso é tremendo no Deus que você veio adorar nesta noite. O Deus que tem a capacidade de saber o que você está pensando antes de você pensar. O Deus que é capaz de entender se você hoje está aqui, mas o seu coração não está. Ele está olhando para você e dizendo, filho, filha, volta. Volta para mim. Há uma responsabilidade tão grande na igreja. Nós estamos vivendo numa época tão difícil de peneira, que muitos não vão suportar. Não vão suportar tudo que estamos passando, o aperto. Muitos têm desistido. Até 6h15 da tarde vinha para o culto. 6h20 já desistiu. Não vou. Eu ia, mas eu não vou. Por que você não vai? Não sei, eu não vou. Ficou em casa orando, cantando, louvando? Duvido. Porque a nossa carne, ela busca as coisas daqui. Nós nos distraímos muito fácil dentro da nossa casa. Porque nós temos muitas coisas para nos distrair. Mas este é o lugar de adoração. Este é o lugar que Deus reserva para manifestar a sua glória em nós. E nós não podemos negligenciar a isso. Outra coisa que o sofrimento faz é um aviso solene e gritante aos ouvidos da humanidade. Sabe, amado, se não houver dor, sofrimento, a gente vai que vai. Vamos que vamos. Está tudo muito bem, então não tem sofrimento. Muitos estão se esquecendo de Deus. Mas Deus permite o sofrimento na vida de alguém, de alguns na nossa vida, para dizer, vem para perto de mim. Eu preciso de você perto de mim. E o sofrimento é um momento que ou muitos desistem de uma vez, ou volta. Vem correndo para Jesus. Infelizmente, aqueles que falam assim, Deus não me ama, por isso que eu estou sofrendo, cai. Mas aqueles que falam assim, eu estou sofrendo, mas o Senhor está comigo nesta prova, eu vou vencer. Você que veio aqui hoje e está ouvindo isso, talvez por muitas vezes você teve vontade de parar, por causa da luta, da afronta. Mas você veio aqui hoje, o Senhor está dizendo para você, o sofrimento tem te trazido vida, tem te fortalecido, e é por isso que você está aqui. Aleluia. Peça graça ao Senhor,
para enfrentar as dificuldades da vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos tantos que passaram por momentos terríveis, mas passaram. Ouvimos tanto falar que Daniel orava 3 vezes por dia, um moço cheio da glória de Deus, e foi inocentemente jogado na cova dos leões. Tinha tudo para murmurar contra Deus e dizer que Deus é esse que eu oro. Quanto mais eu oro, mais situação difícil fica diante daqueles leões. Mas Deus livrou ele lá dentro. Para de achar que Deus não vai permitir você passar para a baixúria. O que eu tenho melhor que alguém, que meus irmãos do passado, o apóstolo Paulo e tantos outros, que deram a sua vida por amor a Cristo. Que evangelho Nutella que nós estamos vivendo hoje, que você não pode falar nada. Oh meu Deus, foi a palavra que o Senhor me deu nesta tarde, igreja, porque Ele está voltando, e Ele precisa nos fortalecer. Venha o que vier, haja o que houver, precisamos estar na presença de Deus e estender a mão para alguém, porque sempre vai existir aqueles mais fracos do que nós. Sempre vai existir alguém que você precisa ajudar. E como ajudar se eu estou precisando de ajuda? Às vezes você chega em alguém e fala: irmã, ora por mim por esse problema. Fala: ai, que você não sabe do meu. Eu estou precisando de oração, estou precisando de ajuda. Mas Deus quer uma igreja madura, uma igreja confiante, que sabe na onde coloca os seus pés. Se você está passando por este vale, tenha certeza que Deus está com você, e lá na frente você vai entender o que está acontecendo hoje. Ainda ontem, nós estávamos conversando em casa, meu genro falando do amigo dele de trabalho, né, Léo, com uma filhinha de 8 anos, que já está praticamente com morte cerebral, um problema sério no pulmão, uma bactéria no pulmão, fizeram de tudo. O pai não está trabalhando, a mãe está lá, e vai vir uma junta médica de outra cidade, para ver se realmente a criança já teve morte cerebral, para declarar, faz o enterro. Como viver diante de uma situação como essa? Como que um pai trabalha, sabendo que está vivendo uma situação dessa? Oxalá que Deus nos desse a graça de Davi. Que a Bíblia diz que Davi teve um filho em Betseba, e o seu filho ficou doente. Ele disse: Deus, não mata o menino, não mata. Deus, por favor, cura ele. E ele começou a orar, chorar, orar, clamar pela cura daquela criança. Mas de repente ele viu um movimento lá na casa. O que aconteceu? A criança morreu. Sabe o que Davi fez? Levantou, tomou banho, trocou de roupa, comeu e foi adorar o Senhor. Alguém disse: você está louco. Ele disse: tudo que eu podia fazer eu fiz. Agora vou eu ser sepultado junto com ele? Não. Então a vida continua. A minha oração hoje é que Deus levante essa geração de um homem como Davi, que por muitos momentos falhou, mas teve um momento de exemplo, que Deus está acima de todas as coisas. Eu não posso negar a minha fé. Que fé é essa? Que todos os dias lemos a palavra, pregamos a palavra, ouvimos a palavra, e no primeiro vendaval balançamos como as ondas do mar. Parece casa que foi feita sobre areia. Quanta gente ferida, machucada, entristecida, perdendo tempo Eu sempre digo que eu passei uma época na minha vida muito difícil, e eu precisei de ajuda de um profissional. É pecado? Não. A medicina está aí para nos ajudar.
E se você precisa da ajuda médica, Deus usa os médicos para nos abençoar. Como eu disse no início, você já imaginou se não existe morfina para quem é enfermo terminal de câncer? Se não tivesse essa medicação para ele suportar, ele gritaria dia e noite. Então, se as pessoas não acreditam na medicina, não toma remédio então. Mas o remédio é um paliativo. É aquilo que o Senhor deixou, é o equilíbrio para as nossas vidas, para entendermos também tantas coisas aí. E uma das coisas que essa profissional me disse, que marcou a minha vida: resolva as pendências. Eu já disse muitas vezes aqui, resolva as suas pendências. Ah, então hoje eu vou lá e vou pegar aquele irmão de jeito e vou brigar com ele. Nada disso. Não é assim que resolve pendência. Sabe como você resolve pendência? Com você e não com os outros. Da baixúria. Resolva as pendências com você. Porque a hora que você estiver curado, os outros problemas serão resolvidos. Não precisa brigar. Se autoexamine. E você vai ver que como isso é importante. E isso que ela fez na minha vida. E hoje todas as coisas que vêm me angustiar, para roubar a minha paz, para trazer a minha alegria, para me fazer chorar, eu falo, epa, preciso resolver isso comigo mesmo. Ô Roseli, lembra de tudo que você já passou? Lembra? Quando o mar estava fechado, o Senhor abriu. Lembra quando você perdeu quem você amava? Você viveu o luto, Deus te levantando. Sabe que dia você chora, outro dia você caminha? Mas todas as vezes eu resolvo os problemas comigo mesmo. Para de culpar os outros. Se eu fosse daqueles pregadores, eu ia dizer assim, fala para o seu irmão, para de culpar os outros. Mas não vou falar não. O sofrimento precisa ser o nosso pedagogo e não o nosso coveiro. Quantas pessoas se desesperam diante do sofrimento, tira a própria vida, desiste de sonhar, se entra numa depressão profunda. Lembra da mulher de Jó? Lembra? O que foi que ela disse? Diante do sofrimento? Amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Pelo amor de Deus, isso não é normal, você viver desse jeito. Mas Deus sabe quem Ele prova. A Bíblia diz que Deus prova aquele quem Ele ama. Quem é amado do Senhor aqui? Quem já foi provado aqui? Era baixurica. Sabe por que você passa por essa luta? Porque você é amado do Senhor. E Ele está te lapidando, te ensinando através do sofrimento ser melhor. Te ensinando a dizer para alguém, olha, eu passei por isso, mas eu fui vencedor. Sabe a necessidade que muitas vezes passamos, olhamos para o ímpio, vemos eles prosperar, mas breve eles serão ceifados, diz a palavra do Senhor. E nós entendemos que tudo isso que passamos, as pessoas de fora olham para nós como um espelho. Quero ver agora. Quero ver agora o que vai acontecer. E você, amado, como Jó, adora o Senhor. Como eu já disse, que esta nossa geração está tão difícil. Está mais difícil converter crente do que converter pecador. Sério? Está mais difícil você convencer um crente que está de asa quebrada, desculpa a expressão, que está chateado, do que falar para o pecador, aceita Jesus. Sabe por quê? Faz uma ideia fixa na cabeça e não tem quem tire. Mas o Senhor está dizendo nesta noite para você assim, ó, muda, vira a chave, vamos para frente, porque o que eu tenho para você é muito maior do que tudo isso. Salmo 116, 71 diz o salmista Davi: foi bom ser afligido para que eu pudesse aprender os teus estatutos.
Como foi bom ser afligido, Senhor. Porque daí eu aprendi realmente o que é a tua lei. A nossa tendência pecaminosa sempre pende para o pecado, para as coisas más. E o Senhor, como um pai amado, Ele vem lá e nos corrige. Sabe quando você tira aquilo que o seu filho mais gosta para corrigir ele? Deus muitas vezes faz aquilo com a gente. E aí eu te pergunto, como ouvi uma pregação essa semana, vai esperar Deus tirar? Ou vai voltar na presença dEle? Vai esperar? E tem algo aqui para mim dizer que eu disse, Senhor, na hora que eu estiver falando, se for para mim falar isso, o Senhor vai me dizer qual é a hora de dizer. E se o Senhor não me lembrar para dizer, porque eu não vou falar. E o Senhor me lembrou. Vou beber água. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. Deus me fez lembrar hoje, 30 anos atrás, quando a nossa igreja, Assembleia de Deus Madureira, não tinha consagração de mulheres para diaconisa, só homens. A gente era recepcionista na igreja. Não tinha, não se colocava as mãos para consagrar. E o pastor Eugênio Virgínio da Silva teve essa orientação para consagrar mulheres. E eu tive o privilégio de ser, lá na rua São José ainda, ser uma das primeiras irmãs que fui consagrada para diaconisa, há 30 anos atrás. E eu me lembro que meu esposo viajava na época e eu precisei ligar para ele para pedir autorização. O pastor falou, liga, pergunta para o seu esposo se ele autoriza você ser consagrada. Eu liguei para ele, ele até riu, porque eu já estava na igreja trabalhando, era só mais um detalhe. E eu fui consagrada a diaconisa. A partir daí, escutem, obreiros. O que mudou na sua vida, Roseli, depois que você foi consagrada a diaconisa? Nada. Só a responsabilidade que aumentou. E por muitas vezes, quando eu quis voltar atrás, o Senhor dizia assim, quem te obrigou a aceitar? O espaço entre perguntar para o seu esposo foi o tempo para você pensar se você queria ou não. E esta palavra é para os obreiros desta igreja hoje. Quem te obrigou, Rabaxúria, a ser consagrado a diácono, diaconisa, presbítero, missionária, pastores? Quem te obrigou? Quem te obrigou? Como isso é forte. Quem te obrigou, Reginho, ser líder dos jovens? Quem te obrigou, Roseli, a aceitar ser líder do círculo de oração? Por um bom tempo eu falei que eu não queria. Mas Jesus me pegou tanto que eu tive que voltar, como Ele sempre faz com aquele que Ele ama. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, você nunca mais vai se esquecer disso. Obreiros da casa do Senhor, líderes, não existe desconsagração. Saul, ungido, foi para o inferno, sei lá, talvez. Mas a sua morte, e Davi disse, teve ele nas mãos e falou, ai de mim, não toco no ungido do Senhor. Uma vez ungido, ungido para sempre. Você vai ser eu vou ser uma missionária, que se eu for para o inferno, é uma missionária que vai para o inferno. Porque a consagração não volta atrás. A palavra que o Senhor deu sobre a sua vida, a unção, ela não sai da sua vida. Você que sai dela. E eu venho aqui para falar nesta noite a você, obreiro, obreira, líderes. Toma a minhas pernas balança. A sua posição de obreiro hoje, diz o Senhor. Porque você tem que subir um degrau e não descer.
se você continuar na posição que você está, o Senhor virá sobre ti e fará descer sobre ti a sua ira. Você já tem vivido isso, já tem patinado, não sai do lugar, porque você tem desprezado a unção de Deus na sua vida. Não despreze a unção de Deus na sua vida. Eu sempre tive muito orgulho de dizer: fui chamada para ser diaconisa, até mais do que quando eu fui consagrada para missionária, porque eu trabalhava até mais quando eu era diaconisa. Eu amava servir ceia na igreja, eu amava chegar perto dos irmãos e dizer: em memória do Senhor Jesus. Eu amava ver a igreja cheia e ficar procurando um lugarzinho para alguém sentar. Esse é o seu trabalho. Você vai decidir hoje ou vai continuar assim? Meu Deus, se você foi chamado para a obra de Deus, a obra de Deus não pode sofrer por tua causa. Ele não vai colocar outro no seu lugar, não. Ele vai colocar o outro no lugar dele, porque com você ele vai conversar particular. Porque muitas vezes a gente fala assim, ó: você nem fez falta, ninguém é insubstituível. A gente não ouve muito isso? Ninguém é insubstituível. Você não faz, outro faz. Na casa de Deus não. Há lugar para todos, para todos, para todos, cada um com o seu jeitinho. Eu até disse isso segunda-feira para as meninas. Cada uma com o seu jeitinho. A Sara não tem um jeitinho de reger, a Mari não tem outro, a Neia não tem outro, a Cássia, né, que não está vindo, não tem outro. Cada uma tem o seu jeitinho particular. Então é você mesmo que tem que fazer, porque se eu for fazer, eu só vou te imitar. Quem tem que fazer é você. E tem mais, não existe aposentadoria, olha só. Não existe aposentadoria aqui na terra, não. Ai, já faz 30 anos que eu sou diaconisa, eu queria tanto sentar, eu queria tanto ficar quietinha no meu canto, não fazer mais nada. Jesus fala que na velhice ainda darão frutos e serão florescentes. Os mais velhos são aqueles que apagam a chama de conversas. Os mais velhos foi chamado para colocar os mais novos, ensinar os mais novos, igreja. Os mais velhos foram chamados para orientar os mais novos. Se os mais velhos pararem, quem vai orientar os mais novos? Receba a vitalidade do céu nessa noite, para você se erguer e dizer: Senhor, eis-me aqui. Ainda tem óleo, ainda tem óleo, ainda tem óleo que foi derramado sobre a tua cabeça naquele dia. O Senhor diz nesta noite que ainda tem óleo. Não cessou o óleo. Se está faltando, desce na casa do oleiro. Está precisando tirar alguma aresta, desce a casa do oleiro, diz o Senhor nesta noite. Se precisar quebrar, Ele vai quebrar. Se precisar amassar, Ele vai amassar. Mas Ele vai fazer de ti um vaso novo. Porque a obra de Deus não é feita pelos anjos, mas é por mim, por você. Aleluia. Amém, Roseli e os obreiros que estão aqui. Amém? Vamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, me usa como instrumento de bênção nesta geração, Senhor. Nesses últimos dias da igreja da terra, não seja egoísta de vida. Aquilo que Deus te deu. Porque o mais terrível de tudo é que Deus não aceita desculpa. Presbítero Coutinho, Deus aceita desculpa, professor? Não. Eu aceito desculpa. Ai, a pastora aceita, o pastor, né? Ô pastor, eu não fui por isso. Tá bom, vou fazer o quê? Deus aceita desculpa?
Sabe por que Deus não aceita desculpa? Porque Ele sabe que você poderia ir. Porque o dia tem 24 horas, a gente deixa para fazer as coisas na hora do culto. Aí fala, não deu para eu ir. A gente passa muitas dificuldades, às vezes no trabalho, com funcionário, com pessoas que fazem isso. Ai, não vou fazer agora, vou fazer só faltando meia hora para eu ir embora. Aí falta meia hora para ir embora, dá movimento, aí o que era para fazer não deu tempo. Eu falo, mas bonito. A Bíblia está dizendo, tempo e fora de tempo. Enquanto há tempo ainda, faça a minha obra. Se levanta essa última geração, porque Jesus está voltando. Eu quero concluir aqui com um último tópico aqui que diz assim: o sofrimento presente pode ser o prelúdio ou o início da consolação eterna. A Bíblia diz que o sofrimento nosso aqui é passageiro. E uma coisa que nós precisamos ter essa convicção, que como nós ouvimos um dia um pregador dizendo, o nosso pé está aqui na terra, mas o coração tem que estar no céu, porque é para lá que nós iremos. A Bíblia diz que nós iremos para uma terra onde não haverá mais dor, não haverá lágrimas, não haverá sofrimento. Todas as coisas são passadas. Estudamos 3 meses sobre Apocalipse. A impressão que dá, que nem o Coutinho falou, Jesus agora vem, né? E aprendemos. É tão evidente diante dos nossos olhos. O que mais falta acontecer, igreja? Para Jesus voltar, arrebatar. Oportunidades, muitas vezes Ele nos dá, porque a sua misericórdia dura para sempre. E hoje é uma noite de oportunidade que o Senhor está nos dando para dizer, muda, sai desse estado de apatia e volta para a minha presença. Volta a ser quem você era antes da trombeta tocar. Nós aprendemos aqui que na grande tribulação tudo vai continuar normal. Mas como vai ser normal? Se eu sentir falta do meu irmão, onde ele está? Está no céu. Como assim? A Bíblia diz que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. É para essa cidade santa que nós estamos preparando para ir. Nós vamos morar com Jesus lá. A nossa pátria não é aqui, é lá. Vamos andar em ruas de ouro. Não vamos nos preocupar mais com tantas coisas aqui. Teremos a eternidade inteira para conhecer Jesus, esse Deus grande que nós servimos. Muita gente pergunta, o que faremos no céu? Olha o tamanho do Deus que você adora. Todo dia seremos surpreendidos no céu com Jesus, com as suas maravilhas. Cada dia receberemos um presente novo, porque Ele é infinito. Toda eternidade ainda não conheceremos a formosura, a grandeza do nosso Deus. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Arabaxúria. Se eu, me lembro se é Provérbios que diz, se eu me fizer frouxo no dia da batalha, a minha força será pequena. Se você não enfrentar este gigante, ele vai enfrentar você. Mas eu convido você a enfrentar este gigante, que é o maior gigante de todos. Para de falar que é misericórdia, que é alguém que é o gigante. O gigante é o meu chefe que tira a minha paz. O gigante é meu pai. O gigante é meu filho. O gigante é meu irmão. O gigante é você. Porque na hora que você vencer esse gigante que está dentro de você, mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, você vai ver que você é o gigante. E muito
mais do que vencedor. Igreja amada do Cordeiro, o Senhor te trouxe nesta noite aqui para curar as suas feridas e dizer para você: não dá tempo mais para se envolver com as coisas deste mundo, não dá tempo mais de ficar triste e angustiado por qualquer coisa. Jesus está voltando, há um céu de glória nos esperando, e eu quero te ver lá. Agora isso você vai falar para o seu irmão, por favor. Eu quero te ver lá. Fala. Eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. E nós aprendemos que nós vamos nos conhecer, né? Nós aprendemos nesse trimestre que vocês vão se... Meu Igor, você vai conhecer o Bruno lá no céu, Igor. Você vai dizer: Bruno, estamos aqui. Vencemos! Vencemos! Da baixura. Maneusa, você vai dizer: Roseli, você venceu. Eu vou dizer: Maneusa, que bom que você está aqui. Aleluia. Aleluia. Deixa o óleo descer sobre a sua cabeça. Eu pedi para o louvor cantar esse hino: além do rio azul, porque é para lá que nós iremos. E que o seu conceito seja mudado nesta noite. Entenda que Jesus chegou depois de 4 dias, mas Ele restaurou a vida de Lázaro, trouxe de volta. Mas durante tudo isso Ele ensinou muita gente. Ele nos ensina através do sofrimento. Mas o sofrimento não é para te matar, é para te fazer crescer. Passe pela faculdade do deserto, pós-graduação, pelo doutorado do deserto, e saia do outro lado fortalecido, falando em línguas estranhas, falando a língua do país em que você vai morar, chegando com ousadia para falar do amor desse Jesus. Cante. Você que quer morar lá, cante. Adore ao Senhor nesta noite. Adore ao Senhor. Oh, aleluia. As ruas são de ouro e de É para lá que nós iremos. Tudo aqui é muito pequeno. Tudo aqui é muito pequeno, igreja. Tudo aqui é passageiro. Nunca mais. Aleluia. Além do rio azul, Eu quero te ver as lá. ruas são de ouro e de cristal. Crianças, jovens, nós vamos estar lá. Ali tudo é Ali tudo é vida, vida. ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Cante, igreja. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida. É pra lá que você vai. Claro como cristal, verei a face do meu O diabo já perdeu. O diabo já perdeu. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro.
continue. Deus está fazendo algo tremendo aqui. Algo tremendo aqui. Morte, choro, Morte, choro, tristeza e dor. Tem alguém que gostaria de vir para o altar? Nunca mais, Tem alguém para Jesus? nunca mais. Tem alguém que gostaria de vir aqui à frente e dizer: Morte, Senhor, choro, eis-me aqui, Pai. tristeza e dor. Quero colocar diante de ti tudo aquilo que o Senhor me Nunca deu. mais, Está me ouvindo? nunca mais. Se tiver alguém, vem para o altar. Morte, choro, Vem para o altar. tristeza Deixa e Deus te dor. usar. Deixa Deus te Nunca usar. mais, Deixa Deus te nunca usar. mais. Rabaxúria. Morte, choro, Cantaramaia, naramaxúria, tristeza e cantaramaia. dor. Aleluia. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. rei do Rio Azul. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida. Claro como um cristal. Verei o passe do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto. Não haverá mais noite ali. Enxuga as tuas lágrimas, diz o Senhor. Haverá Há consolo para o teu coração. A paz para a tua alma. olhos de Jesus. A esperança para a sua geração. Não está tudo perdido. Aleluia. As nações Aleluia. darão Aleluia. O Senhor está esperando só você adorar. Por um minuto. Um minutinho só. Um minutinho só. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Porque Ele é maravilhoso. Você já imaginou um muro de jaspe? além do Rio Azul. Ouro puro. É lá que nossos pés vão pisar. Diga: eu irei para lá e estarei para todo sempre com o Senhor, com o Senhor, com o Senhor. Só que enquanto você estiver aqui, fica de pé. O Senhor te quer de pé, fazendo a obra dele.